Começando. Pronto, agora estamos oficialmente. Vamos começar. Então, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Simone. Ela é psicóloga, formada pela UFC desde 95. Tem especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP. Eu vou só dar uma checada, porque é enorme, viu? O currículo. Conselheira tutelar de 2000 a 2003 em Santo André, São Paulo. Tem experiência na área social de 2006 a 2013 e na área clínica desde 2006. A partir de 2013 se voltou mais para o consultório. Algumas formações. Tem formação em psicologia breve na abordagem gestáltica no Centro Gestáltico em 2008. Também tem formação em psicologia transpessoal, Centro Gestáltico, em 2009, em terapias integrativas e complementares, no ITS, Instituto Terapia Solidária, de 2010 a 2012, e constelação familiar, sistêmica familiar, 2019 2020, no Instituto Dalos, e também constelação familiar, sistêmica familiar de 2020 a 2021 na Casa Lágrima. E ela é maravilhosa, é isso. Então, assim, Simone, muito obrigada pela sua presença. É uma honra você estar aqui conosco. Eu estou aqui, então, assim, a palavra é sua, mas qualquer coisa é só me acionar. Tá bom, eu te agradeço. Eu queria pedir desculpas para vocês, assim, porque meu computador teve problemas, inclusive eu demorei para entrar, porque eu não consegui entrar por ele, então eu estou no celular. E aí eu ia fazer uma apresentação, com uma apresentação teórica, mas ela evaporou. Eu não consegui localizar, passei a tarde tentando localizar. Enfim, eu sinto muito por isso. Então, eu vou conversar com vocês, né? Assim, vou trazer um pouco do que eu tinha preparado, mas, e lamento por isso. Aí eu disponibilizei um livro que eu acho que tem uma forma interessante e simplificada de trazer a visão da meditação a partir da sua origem, né? E como eu não, enfim, foi uma forma que eu vi de, pelo menos, possibilitar referências para vocês diante dessa situação que eu vivi, né? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de ouvir um pouco vocês, assim, se vocês conhecem, se já experimentaram, se vocês têm experiência com meditação, então, eu gostaria de ouvir um pouco vocês. É possível? Quem quiser falar pelo chat, eu vou lendo. Eu tenho experiência com meditação, já fiz alguns tipos. Eu faço tanto aquelas guiadas, quanto aquelas... Eu tenho meditação também ativa, que eu já fiz, que é um tipo um pouco diferente. E até aquelas de frequência, que também ajudam muito a dormir, assim. O corpo fica muito relaxado. Muito bom. Mais alguém? A Sofia disse que tem um pouco e a Wanda disse que nunca teve. O Gabriel Freitas falou que já experimentou a meditação, achei incrível. Pena que não tem persistência para incluir no cotidiano. Carinha triste. E as passos geralmente são as guiadas mesmo. E a Francesca pode falar também. Teve um tempo que eu fazia, que eu tinha muita ansiedade. Aí eu vi que melhorou muito. E um dia que me surpreendeu mesmo foi quando eu tive que fazer uma apresentação e eu estava muito nervosa, muito, me tremendo todinha, não sabia nem se eu ia conseguir ficar em pé. Não. Fiquei parada e comecei só a respirar, focar só na respiração. Aí eu acalmei, tipo, muito. Fiz a melhor apresentação que eu podia fazer. Muito Foi bom. incrível. E é isso, é bem isso, né? Assim, ótimo. A Madalena disse que nunca fez, e a Sofia, que fez meditação com Daline, guiadas, e fiz meditações ativas do Osho.
Não sei se lhe certo. Isso, é isso mesmo. Oi, boa noite. Pois não, boa noite, Mônica. Boa noite. Eu sou Mônica, eu sou de Alagoas, estudante de psicologia. No último encontro eu não pude conversar com vocês, estava sem áudio, mas estou me apresentando para que a gente possa se familiarizar mais. Bom, a meditação ela sempre esteve presente em minha vida, acho que desde a adolescência eu lembro muito de qualquer momento de estresse, qualquer momento de ansiedade que eu tinha, eu procurava meditar. Era algo que eu tinha visto em algum livro e eu adotei para a minha vida. E aí na fase adulta isso me ajudou muito, eu tenho filhos. E me ajudou muito na ansiedade da gravidez, me ajudou no pós também. E para lidar com crianças eu recomendo, super maravilhoso. Então, assim, foi algo que eu inseri na pandemia, só potencializou. E hoje os meus filhos também adotaram já essa prática. Nossa, que bom. Isso é muito, muito significativo, né? Olha só, muito bom. Mas alguém quer falar, colocar alguma coisa? O Edinaldo tá com a mão levantada. Pode falar, Edinaldo. Boa noite a todos e todas e todos. Eu tenho uma amiga que é Yogi, né? Não sei se esse é o nome exato, que ela ensina, né? Eu não consegui, de fato, incluir na minha rotina, mas eu tive uma experiência que foi muito fantástica, que foi uma amiga minha do trabalho, que ela é habilitada para fazer isso, e ela fez, eu não sei se chama guiada, né? Mas eu acho que é guiada. Com um instrumento tibetano, uma tigela tibetana que tinha um som que parecia mágico. Nossa, gente, eu não apenas dormi, eu fiquei em êxtase. Foi uma viagem, assim, sabe? Uma viagem muito incrível. E eu adormeci e quando ela me acordou, assim, parece que eu estava em outro lugar. Sim. E fiquei apaixonado pelo som da tigela tibetana. E ela disse que aquela tigela dela era uma tigela realmente original, que uma pessoa tinha conseguido comprar para ela lá, não sei, e tinha chegado aqui no Brasil. E é um negócio surreal, achei fantástico. Aí essa minha amiga que é Yogi, ela com frequência, desculpa, minha doguinha, ela insiste para que eu consiga, e assim, eu já tenho tido interesse, mas confesso que minha rotina é muito pesada, e eu não consegui ainda dar prioridade para a prática. Muito bom, assim, é muito interessante, né, que o grupo seja bastante eclético, que algumas pessoas tenham experimentado e que outras venham conhecer a partir de agora, né, assim, ou pelo menos ter um contato maior. A meditação, ela é uma prática milenar, né, assim, que tem origem com a yoga, com o budismo, com o hinduísmo. Há várias vertentes desse processo meditativo, né? E eu vou falar um pouquinho mais da meditação Vipassana, que porque assim, tem algumas que buscam o relaxamento, tem outras que tem correntes, né, linhas, não sei se a gente pode falar assim, que foca na atenção, na concentração, e essa outra, nossa, quem vai para uma experiência de meditação, assim, de mergulho em meditação, sai muito transformado, né? Existem esses tipos de mergulhos, né, de propostas de você passar vários dias em silêncio, que é também uma forma de meditação, né? Existem realmente diversas possibilidades. Eu busquei essa, inclusive aqui, olha só, muito interessante, Sofia. Eu busquei essa abordagem
porque me parece que ela especialmente, assim, qualquer forma de meditação, ela é muito potente no nosso processo de autoconhecimento, ela é uma aliada muito potente. E, às vezes, como o nosso ritmo é muito acelerado, uma forma de iniciar, para quem deseja e não consegue organizar muito tempo para isso, por exemplo, existem meditações de 3 minutos. Aliás, 1 minuto que você pare, se concentre em respiração, já começa a ter efeito em você. Existem vários estudos que falam disso, dos efeitos no corpo a partir de 1 minuto, 3 minutos, 7 minutos, 13 minutos. Existem efeitos diferentes, é claro, à medida que você torna isso regular e contínuo, né? Você estabelece uma rotina onde você inclui a meditação, mas ela pode começar de uma forma muito simples. Então, para quem quer começar inserindo na sua rotina, você pode estabelecer, sei lá, se você acorda às 6 da manhã, você pode acordar 5 minutos mais cedo, se leva, né, assim, sentar na cama e se propor a fazer 3 minutos. E aí, à medida que você experimenta, que você se sente bem, você vai buscar naturalmente maneiras de encaixar isso. Pode ser depois do almoço, você pode identificar um momento onde você possa fazer. Se você é uma pessoa que demora para dormir, ela vai ter um efeito quase imediato se você fizer antes de dormir. Talvez você descubra que você nem, assim, à medida que você começa, que você nem conclua a meditação no tempo que você imaginava. Então, é um processo onde você se concentra e relaxa ao mesmo tempo, né? E a proposta, quando ela vem para o Ocidente, à medida que as abordagens, né, que os teóricos da psicologia começam a ter mais contato com as propostas de autoconhecimento do Oriente, começa a perceber esse efeito na saúde, inclusive na saúde emocional, né? Ela tem efeito no corpo, na emoção e na nossa forma de enxergar o mundo com o tempo. Né? Então, à medida que os teóricos foram entrando em contato, principalmente as correntes humanistas, mas também as correntes, a linha transpessoal, isso mais inicialmente, na década de 70, na década de 60, a gestalterapia tem muita influência do budismo, do zen budismo, e outras correntes também. Isso vai se disseminando de tal forma que hoje é um recurso que pode ser que qualquer trabalho clínico em psicologia pode lançar mão da música e da respiração como um processo de ajudar o cliente, o paciente, a chegar a se tranquilizar, né? A chegar no setting terapêutico. Por exemplo, pode ser um recurso muito potente, mas ele não é, como vocês mesmos já experimentaram, muitos de vocês, ela é uma proposta em si mesma terapêutica, mas que quando ela é aliada em outros processos que a gente conhece, das abordagens em psicologia, ela potencializa a atividade que você vai fazer. Né? Seja relaxar, seja dormir em casa, seja se concentrar, seja regular o seu processo de respiração, e isso dilui a sua ansiedade.
né? Mas como é que isso acontece? O que condução é essa, né? Que processo é esse? A meditação, ela é essencialmente uma prática de, como eu falei antes, né, de concentração e relaxamento ao mesmo tempo. Por exemplo, a yoga, há correntes de yoga que entendem a meditação como o ponto mais alto da atividade do yoga. Que todos os exercícios de alongamento, de posições, de respiração, que são feitos na aula de yoga, é para preparar o corpo para meditar. E aí essa é uma proposta de meditação onde o seu objetivo é, em algumas abordagens, né, você se concentrar na respiração e esvaziar a mente de pensamento. Esse é um caminho de meditação de uma das correntes, né, do yoga. Existem as outras outras abordagens, por exemplo, buscam a ampliação da consciência. A consciência como um estado desperto da mente. Porque na compreensão oriental, se reconhece a vida como um fluxo, como um processo de mudança permanente. O fluxo, a vida, a mudança, o movimento é a condição mais perene da vida. A maior certeza da vida é o fluxo, é a mudança, é a impermanência. Quando a gente se vê numa cultura onde a gente é estimulado a uma atividade incessante, né, isso no Oriente se compreende como uma forma de você ficar aprisionado a uma ilusão, porque você acaba achando que acreditando que algo que é fluxo, é como se você tirasse fotografias e acreditasse que fosse permanente, né? Por exemplo, a gente começa na compreensão, né, oriental, sempre se entra isso, que se a gente faz sentido essa leitura, no Oriente, você começa a morrer ao nascer. Você começa a envelhecer a partir do momento em que seu corpo está vivo, né? Então, a gente não costuma encarar a morte como um processo cotidiano, vivido na vida, no cotidiano. A gente costuma achar que morte é só o que acontece quando o nosso corpo para de funcionar. E não é, né? Assim, existem células que duram, as células da pele, a cada 7 dias, nós trocamos todas as células da nossa pele. E as diferentes células, elas têm tempos, durações vitais diferentes. Isso a gente falando só de célula, sem considerar a complexidade dos diversos órgãos. Então, é orgânico esse processo de vida, envelhecimento, morte, renascimento, renovação, vida, é fluxo. Não, o tal, né, assim, o símbolo de dia e noite, como um ciclo, o que a gente tende a pensar, inicialmente no Ocidente, como extremos, como se a gente tivesse uma linha onde o bem estivesse num extremo e o mal estivesse no outro extremo,
No Oriente, isso é entendido como uma unidade. A unidade integra as polaridades. E as polaridades, elas são complementares, né? O símbolo do tal, todos sabem qual é o símbolo do tal, aquela circunferência que parecem dois peixinhos, assim, né? Que tem um olhinho, a parte branca tem um olhinho preto e a parte preta tem um olhinho branco, né? É o símbolo de que tanto é fluxo, né? Se a gente fixar o olhar para aquele símbolo, a gente tem uma impressão de movimento, de fluxo, né? De ritmo, de fluxo, e ao mesmo tempo não há pureza. A inteireza está no movimento e na integração das polaridades. Então, a meditação, ela vem dentro dessa concepção, né? Dessa compreensão de todo. E de que o silêncio é tão importante quanto a palavra. A noite não é mais importante que o dia, ou o dia mais importante que a noite. Mas eles dois formam uma unidade. Então, entender as coisas como bem e mal é ter uma compreensão parcial, não inteira da realidade. E por isso, eles nomeiam de Maya. Então, a gente tem a impressão de que um objeto é eterno, que não envelhece, ele não é permanente, é uma ilusão. A gente não tem a impressão de que a gente morre e renasce todo dia, de que a gente se renova a cada experiência, é uma ilusão, é uma fotografia, não é o filme da vida, trazendo uma figura, né? Então, a gente precisa de momentos diferentes para compreender melhor esse fluxo complexo que é a vida. E aceitar que se a vida é movimento e se tudo flui, não há por que se apegar, não há por que tentar reter. O desejado é que a gente compreenda o fluxo, os diferentes tempos e durações, e se constitua e se reconheça nesse fluxo. E se eu sou um fluxo de movimento permanente, as minhas relações também, os meus encontros também, o meu conhecimento também, a minha compreensão também. E aí, tentar cristalizar, tentar reter, tentar segurar, é fonte de sofrimento. Né? Nessa compreensão, o apego, o julgamento, são fontes de sofrimento, não de fluência, de potência de vida. Então, a meditação, ela é desenvolvida, existe há mais de 5.000 anos, assim. Se fala da origem, que ela vem junto com a construção do yoga, que tem mais ou menos esse tempo. Há variações, há quem diga 3.000 anos, né? Vem na corrente hinduísta, tibetana, o budismo também bebe dessa fonte, né? No Oriente, eles aprendem uns com os outros, todos aprendemos, mas a forma de lidar com a interação é um pouco diferente da forma como a gente experimenta mais para o nosso campo, mais para a nossa cultura capitalista, ou ocidental, pelo menos, né? E então, se a vida é fluxo, é importante que eu me atente a isso, que eu me volte para essa experiência de fluxo. Então, a meditação é essa proposta, onde eu vou aquietar-me um pouco para ampliar a minha compreensão,
para reconhecer o que está submerso a essa ilusão de repetição e de aparente continuidade linear. Gente, se a gente parar para pensar, toda a experiência de conhecimento que a gente tem da natureza, da vida, fala de fluxo, fala de movimentos circulares. A Terra circula em torno do Sol e em torno de si mesmo. Mas não é só a Terra. Os planetas fazem isso, né? E esse fluxo também tem uma pulsação, né? Os universos, os multiversos, eles pulsam, eles têm um movimento de contração e expansão como o coração. Né? É fluxo como a respiração, de entrada e saída. Os sistemas vivos são sistemas abertos. Nada é fechado em si mesmo. Há interação o tempo inteiro. Então, se até a fotografia achar que uma relação vai ser sempre do mesmo jeito, né? Ou que a minha relação com quem quer que seja será a mesma. A relação do filho com a mãe muda à medida que esse filho se desenvolve, que essa mãe envelhece, se essa mãe acompanha, se essa mãe morre, se ela é substituída, se o contato é interrompido. Quando a gente entra na faculdade, a gente está de um jeito. Durante a faculdade, quantas vezes a gente muda? A gente tem noção? Às vezes a gente consegue visualizar isso. A faculdade é um momento muito concentrado de experiências, onde a gente pode experimentar. Mas se a gente observar, é só mudança. É só mudança. Né? Então, é nesse contexto que a meditação vem como prática. Né? E a ideia é que a gente possa, através da respiração, ir tendo contatos experiências mais aprofundadas conosco, né? E eu acho que eu já falei um bocado, né? Quanto tempo a gente tem? Ô, Simone, queria pedir desculpa se eu não deixei claro o horário de começo de 7h30. Eu acho que realmente Não, sei mas o que não se preocupe. aconteceu. Não se preocupe, eu sou confusa também. Aí, assim, a gente, né, teoricamente era para ter começado às 7h30, a gente começou às 7h45, se não me engano, então a gente teria até 8h30, né? Mas se quiser estender um pouquinho, a gente acho que depende das pessoas, né? Quando se organizaram, não sei se elas vão ter outras atividades. Então, assim, eu vou propor o seguinte: eu vou parar de falar. Assim, ótimo. Eu fico feliz que vocês tenham essa disponibilidade de prolongar um pouquinho mais. Então, eu vou propor que a gente faça uma pequena meditação. Assim, eu vou propor para vocês uma meditação guiada. O que é uma meditação guiada? A gente normalmente faz algumas orientações, coloca um fundo musical e vai, acredito, Vlad, e vai buscando acompanhar o que eu vou sugerindo. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue acompanhar, às vezes a gente inicia e vai para um outro lugar e volta no final. E tudo isso faz parte do processo, não há acerto ou erro, há a experiência naquele momento, naquele dia, naquela circunstância. E se você pegar uma meditação guiada que está lá gravada e você repetir, a tendência a cada vez que você fizer, você ter uma experiência diferente.
Porque você muda, então a sua percepção muda, a sua experiência muda com você também, né? Então, e é nesse sentido que não há certo ou errado. Há experiência, e à medida que você experimenta isso com regularidade, você vai percebendo nuances, você vai percebendo as suas variações, e vai percebendo junto com isso o que você apreende dessas experiências. Por isso é um processo rico e potencializador de outros processos terapêuticos. Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente iniciar? Alguém tem alguma pergunta? Eu estou entendendo então que não. E aí, eu vou pedir para você colocar a meditação e eu vou guiar um pouquinho e vou pedir para você prestar atenção. Acho que você não vai poder fazer. Essa parte, pelo menos, né? Tudo bem. E aí, depois que eu terminar a minha fala, eu vou pedir para você deixar uns minutinhos, assim, e vou sinalizar para você ir baixando para a gente poder abrir, tá? A minha ideia é que a gente faça um experimento pequeno e depois a gente possa compartilhar a experiência, que é o que me parece mais interessante nesse momento. Certo. Certo? Pode colocar a música e eu vou fazer as orientações já com a música sendo tocada. Eu vou pedir para vocês buscarem ficar, de preferência, sentados. Podem apagar as luzes. Se estiverem acompanhando pelo computador, pode baixar um pouquinho a tela. Se for pelo celular, pode baixar o celular. Vou pedir para vocês sentarem-se de forma confortável, de uma maneira confortável, no sentido de irem sentindo o seu corpo, tá certo? Você... A ideia é que a gente possa, depois de sentar-se com a coluna reta, que pode ser apoiada de uma forma confortável. Se você estiver numa cadeira, pode deixar os pés apoiados no chão, a coluna reta, e se sentindo confortável. Eu vou pedir para você fechar os olhos e sentir a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Busque respirar lenta e profundamente, observando e sentindo esse ar que entra e sai em você. E sentindo o seu corpo, eu vou te direcionar, observando os seus pés. Respira e sente os seus pés, se ele está em contato com o chão, ou se você está calçado. Respira e sente os seus dedos, os calcanhares.
Respira e sente os seus joelhos, sente as coxas, a parte interna dos coxas. Sente a parte externa. Sente o contato das suas nádegas com o lugar onde você está sentado. Respira e sente. De olhos fechados, observe como está a sua coluna, vértebra sobre vértebra. Sente essa que é a parte que é responsável pelo seu movimento, que te possibilita mover o seu corpo e deixá-lo em pé. Respira e sente. Sente o seu sexo. Respira e sente a sua barriga, seus órgãos internos, os rins, fígado, baço. Respira e sente o seu corpo. Sente o seu abdômen, o seu peito. Respira e sente o seu coração. Como está o ritmo cardíaco? Respira e sente o seu pulmão encher de ar e se esvaziar lentamente. Sente os seus ombros, os braços, os antebraços. Respira e sente a palma das mãos, os dedos, as unhas. E respira e sente. Sente o seu pescoço, a nuca, o couro cabeludo, os cabelos. Respira e solta. Solta o ar e relaxa. Relaxe o maxilar. Relaxa a língua dentro da boca. Respira. Sente as bochechas, o nariz, a ponta do nariz. Sente os olhos e solta dentro da cavidade ocular. Sente eles soltos. Respira e sente as sobrancelhas. Sente a testa, as orelhas, os ouvidos. Respira e sente o seu corpo. E mais uma vez, respira e solta. E observe se tem algum sentimento presente. Observa se há alguma parte no seu corpo que ainda carrega alguma tensão. Respira e solta. E agora você vai sentir esse que é o maior órgão do seu corpo. Respira e leve a sua atenção à sua pele. Sente as partes cobertas que tem a roupa sobre elas.
Sente as partes que estão em contato com o ar. Observe a sua temperatura. Observe o contato com o ar, com o ambiente. E respira. E sente. E aos poucos, a observar, ainda de olhos fechados, voltando a se lembrar do lugar de onde você está. Observe se há mais algum outro som além da música, se há barulhos externos. E respira e sente como você está nesse momento. Se há alguma diferença de quando começou para agora, e registra isso em você. E fique um pouquinho com você nesse momento, nessa experiência. Quando se sentir pronto, comece a se mexer, sentir o que o seu corpo pede de movimento, e sentir que é bom se espreguice, alongue, se movimente, boceje se for essa a sua necessidade. E aí, Letícia, se você puder, pode ir baixando o som, retirando. Pode tirar. E quem se sentir à vontade, quem experimentou e quiser falar, conversar um pouco como se sentiu. Eu tinha pensado em fazer uma imagem mais guiada. Isso é muito bom. É sinal de que você conseguiu relaxar. E a ideia? Que bom, Vlad. A ideia era trazer uma experiência de experimentar o próprio corpo, né? E de sentir como, a partir desse processo de observar o ar entrando e saindo em você, é possível registrar uma outra experiência, no mesmo lugar em que você está, né, com as pessoas que você está, mas mergulhar em você. Se vocês puderem, se alguém puder falar, acho que pode ser mais rico a interação, não é? Eu gosto bastante desse processo de observação. Eu já tinha feito um exercício parecido uma vez, que nesse processo de observação eu conseguia sentir o fluxo de sangue assim no meu corpo. Eu não conseguia visualizar, mas eu conseguia sentir. E esse exercício me lembrou bastante isso. É realmente muito relaxante e são coisas que realmente o nosso corpo automaticamente ele
assim, ele desliga para que a gente possa concentrar no nosso dia a dia. Então a gente não nota muita coisa que acontece no nosso corpo, né? Isso. E o nosso corpo, nossa sede, né? No sentido de que a nossa mente não existe fora do nosso corpo. E depende do nosso corpo para a gente depende, a gente precisa do nosso corpo para viver, para estar no mundo, para realizar as coisas que a gente faz e que a gente aprendeu a não sentir, né? A gente foi continuamente adestrado. Não é mais do que ser educado. A gente foi conduzido a ignorar as necessidades físicas, fisiológicas do nosso corpo, a sedar o nosso corpo para aprender, para se concentrar. E quando a gente faz esse resgate, a gente tem a possibilidade de acessar o nosso corpo como nosso aliado, como um sinalizador de nós mesmos, né? De nos incluirmos no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso compromisso, na nossa correria, mas também no nosso descanso, né? E a gente ter possibilidade de fazer uma meditação ou um relaxamento inicial num processo terapêutico, ele nos traz para a presença, né, para estar no presente. Mesmo quando a gente lembra de algo do nosso passado, a gente se reconhecer no presente falando de uma experiência que nos marcou. Nos ajuda a desenvolver esse senso de observação da gente ser capaz de viver uma situação inesperada, sentir raiva, ou frustração, ou tristeza, e não ser consumido pelo sentimento. Esse é um dos desenvolvimentos, né, desse senso de observação, né, que a gente pode desenvolver melhor. Edinaldo estava com a mão levantada. Se você quiser, pode falar. Apesar de que eu fui interrompido, mas Ai, Deus, de prosseguimento foi interessante porque acabou me remetendo a outra experiência que eu já tive também, assim, com esse caráter terapêutico. Mas essa eu fiz sozinho no quarto, fechado, porque ela para olhar para o corpo inteiro, né? sim. E eu lembro que foi muito marcante a primeira vez que eu fiz, porque eu percebi que em tantos anos de vida eu nunca tinha visto meu próprio corpo na integralidade dele. E eu chorei. Eu chorei. Me vendo, eu chorei e fiquei, pô, nossa, como é possível? A gente pode ver uma vida inteira sem perceber. E aí a gente está falando do nosso corpo físico, que não é só o físico, né? Eu acho que aquele impacto ali não foi só do corpo físico. E hoje eu pude perceber, fazendo esse caminho, né, indo nas partes, você vai se... É interessante que quando você começa a olhar para as partes, você vai juntando o todo. Aí você vai percebendo o todo, né? Você vai se integrando. E foi muito bom, porque juntou as duas experiências e acabou ficando melhor ainda a lembrança. Que bom. Pode ser enriquecido, né? Nossa experiência sempre pode ser enriquecida com novas experiências, né? Normalmente, quando eu medito, eu sinto, assim, uma expansão. Eu sinto mesmo, assim, me desconectando do corpo, como se eu estivesse flutuando em cima do meu corpo. Aí, de vez em quando, eu mexo, assim, a mão, o pé, para dizer assim, eu ainda estou aqui. Porque, assim, é muito bom, porque eu sou muito corporal. Então, assim, se eu fico preocupada, minha barriga dói. Se eu fico preocupada, eu sinto dor aqui no ombro. Aí eu tô todo tempo assim, eu percebo que eu tô todo tempo tensa. E quando eu medito, eu consigo relaxar, né? E eu acho incrível essa sensação.
É muito importante essa percepção. E aí você descobre que a sua consciência não depende exclusivamente do seu olhar ou da sua audição, né? Mas do seu corpo inteiro e do quanto você, a sua mente, o seu eu é maior do que o seu corpo físico. O seu corpo físico é um abrigo, mas na hora em que você se concentra e relaxa, realmente você expande. Por isso, a meditação ela é um processo importante de cuidado, de início, meio e fim. A gente precisa mergulhar e precisa sair do mergulho, com tempo de acessar mergulhar e voltar à superfície, de preferência sem quebrar a experiência, né? Ela pode ser continuada. Mas se você, por algum motivo, precisar interromper o processo, é importante voltar para a respiração, observar o corpo. Se você, por exemplo, faz um processo de meditação e se sente muito expandido, uma forma de você voltar é sentir os pés no chão, respirar, se colocar com o corpo ereto e fazer algumas respirações. Se sentir muito expandido, você pode dar uns pulinhos mesmo. É uma forma de voltar. Essa sensação física da pressão, do contato, ajuda a você voltar centrada. Porque se você fica meio avoado, você pode se colocar em risco sem perceber. O seu foco fica difuso, vamos dizer assim. Por mais contraditório que essa frase seja, né? Sim, Francesca, pode falar. Eu acho interessante também que faz a gente ficar presente, né? Eu lembro que quando eu tinha muita, como eu já disse, né? Eu tinha muita ansiedade todo dia, crise de ansiedade todo dia, eu não conseguia ficar calma. E aconteceu uma coisa lá, tipo assim, é porque tem um pouco de religião no meio, sabe? Eu fui para um centro espírita e a mulher estava rezando em mim, a minha mãe que disse, não foi a mulher, disse que eu podia pedir 3 coisas. As 3 coisas que eu pedi foi calma, calma, calma. Era a única coisa que eu queria na minha vida. Era só calma. Aí eu não sei o que aconteceu, mas no dia seguinte foi tipo incrível. E a meditação também faz isso, que foi a primeira vez que eu percebi que meu quarto tinha cor. Eu nunca tinha percebido que a minha cama era lilás. Eu sou muito emocionada, gente. Eu sou muito Sim. emocionada, mas é. Nossa, Francesca, que E aí, bonito. eu fui no guarda-roupa e peguei a blusa mais colorida que eu tinha, porque era lindo. Eu não consigo dizer, mas a melhor sensação que eu senti na minha vida foi aquele dia. Parece besteira, tipo, saber que as coisas têm cor. Mas é incrível, mano, é incrível. Sim. Porque eu era presa tanto à minha mente, tanto, que eu não conseguia perceber a cor, que é uma coisa que chama muita atenção. E foi muito. E a meditação faz isso. É por isso que eu parei de fazer meditação, mas eu adoro meditação por isso. Porque é uma coisa incrível. É você perceber que não é só a loucura da sua mente. Você tá aqui, e aqui tem cor, aqui tem vida também. Entende? Eu acho isso incrível em meditação. Francesca, quando a gente está muito ansioso, a nossa respiração é curta e superficial. E essa inspiração e expiração curta, aceleradas, aceleram os nossos pensamentos. E aí a gente perde, quando a gente está muito acelerado, a gente perde. Eu vou usar isso como força de expressão. A gente perde os detalhes. Só que se a gente
se reduz a essa intensidade e velocidade frenética, a gente vai perdendo cada vez mais essa qualidade de presença que potencializa a nossa percepção. A aceleração vai reduzindo o foco, reduzindo. E a ampliação da respiração nos mantém presentes, né, nos traz para o aqui e agora, e ajuda esse processo de desaceleração do pensamento. E a nossa percepção muda. Por isso a gente vai discernindo melhor nuances de sentimento, nuances de possibilidades de pensamentos, de saídas, de sensações, porque você fica no presente. E é importante, a tua experiência, o teu depoimento, traz a potência disso. E a meditação, ela é uma prática também muito experimentada em diversas religiões, né? Porque a experiência, a dimensão de espiritualidade, que é essa expressão de algo para além do operacional, que vislumbra uma amplitude, uma intencionalidade maior do que o mero objetivo do projeto concreto, compreende? Essa expansão é uma experiência de espiritualidade, que não necessariamente está vinculado a alguma religião, mas que as religiões são caminhos de experiência da espiritualidade. A espiritualidade é uma dimensão humana, como a sensação, as sensações, as percepções, a intenção, a fome, o desejo, os sonhos, são dimensões de humano. A simbolização é uma dimensão humana. A necessidade gregária são expressões e dimensões humanas. E a espiritualidade também, assim como a racionalidade, assim como a emoção, como o sentimento. Não é propriedade das religiões a espiritualidade. As religiões são expressões de caminhos que podem levar ao desenvolvimento da espiritualidade. Pois não, Lucas? Agora eu estou te vendo aqui, aí pode... Simone, tem uma dúvida, mas como Sim. abordagem terapêutica, porque quando a gente fala da experiência da meditação, eu penso principalmente na parte, uma experiência própria, né? É muito ego. Como que você falou anteriormente também que a meditação, ela potencializa a abordagem terapêutica que você está praticando no teu paciente. Como que você trabalha a meditação para esse paciente? Olha, vamos lá. A experiência de um processo de autoconhecimento, ela é uma experiência transformadora, mas também mobilizadora e que pode emergir desconforto. Né? A gente entrar em contato com uma percepção, ou com uma ferida, ou com uma imagem que a gente gostaria de não ter, é desconfortável, é doloroso. Você possibilitar, oferecer para o seu paciente a possibilidade dele ter uma experiência de relaxamento no início de uma sessão, se ele aceita, pode ser potente, entende? Você oferece como possibilidade. Mas se for uma pessoa que, por exemplo, tem necessidade de se sentir no controle para se sentir segura, talvez ela não aceite.
entende? Então, os recursos, as práticas integrativas, elas podem ser oferecidas se você percebe pelo que você conhece daquele paciente, daquele cliente, do que ela traz como conteúdo, se ela presta atenção, ou se ela tem curiosidade, ou se ela tem abertura para ter alguma experiência para além da linguagem, por exemplo. Mesmo numa abordagem como a gestalterapia, ou como numa abordagem fenomenológica, ou numa abordagem transpessoal, é possível que o cliente não se sinta à vontade. E aí você não força. Mas você pode oferecer, olha, você já experimentou uma espécie de relaxamento, de condução de relaxamento? Faz sentido para você? Você gostaria de experimentar? Você pode oferecer a partir do que você intui, ou percebe, ou reconhece com aquele cliente. Esse tipo de prática não pode ser mecânica, entende? Assim como a gente, mesmo, por exemplo, nas abordagens mais comportamentais, que são mais diretivas, ela precisa oferecer um espaço de percepção entre o terapeuta e o cliente, de conexão com o paciente, né? Porque se fosse tudo mecânico, não haveria espaço para empatia e, por extensão, para escuta. Compreende? Faz sentido? Te ajudei, Lucas? Mais alguma questão? Ou alguma partilha, alguma lembrança? Ou alguma dúvida, claro, se eu puder responder. Eu estou à disposição. Acho que se não tiver nenhuma dúvida, a gente pode ir finalizando, né? Sim. Ah, exatamente. Inclusive, foi bom você ter falado, porque eu já tinha esquecido, Letícia. Eu conversei um pouquinho antes com a Letícia e acho que quem está na faculdade, quem está nesse processo de descoberta dessa possibilidade de atuação profissional, eu não li a mensagem, eu não passou rápido aqui. Tem uma experiência... Sim, pode falar. A Vládia está perguntando se quem deseja praticar pode ser feito pelo YouTube mesmo. Pode. Você só precisa prestar atenção, ter cuidado para não pegar uma... Se você não tiver YouTube pago, não pegar uma que tenha milhões de visualização, porque de repente entra uma propaganda no meio e aí destrói o teu processo, né? Então, assim, observe, preste atenção, se puder pegar... existem meditações com tempo, que você pode pesquisar, levantar e experimentar, né? E fazendo esse processo de descoberta. O livro também dá uma série de orientações bem detalhadas de como começar o processo, para quem não tem essa experiência, então é bem interessante. Então, o que eu estava dizendo é que nesse movimento da psicologia, nesse movimento de construção e descoberta, eu ouvi uma música que, lembrei, na verdade, de uma música que eu acho que faz sentido para esse momento. Então, é uma oferta para vocês ouvirem. É possível que vocês conheçam, mas, enfim, eu achei a letra muito significativa.
E qualquer coisa eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo. Posso começar? Pode sim. De onde eu vim, uma parte de mim não cabia, se sentia só. Da janela o mundo lá fora parece tão maior. De onde eu vim eu carrego meu jeito de olhar a vida. Onde eu tô, essa parte de mim se expandiu, o cordão caiu. Fiz meu próprio casulo e saí pra poder voar. Onde eu tô aprendi a coragem pra me inventar. Pra onde eu vou, eu confio na força invisível que vai me guiar. O meu peito aberto e cansado só procura paz. Pra onde eu vou, uma parte de mim deixo ficar pra trás. Porque quando a vida me chama, eu vou, atendo ao chamado e vou ser melhor do que eu sou, não vai vir de me acomodar. Então, se eu tenho que mudar, eu vou. Não vou mais me iludir, me contando a mesma velha história. Assumir pra mim mesma essa pele tá contraditória. A ilusão chegou ao fim. Se a vida quer mais de mim, eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu digo sim. Lindo, lindo. Não poderíamos terminar melhor. Que bom, fico feliz. E é isso, estamos aí. Ai, foi incrível. Muito obrigada, Simone. Desculpa aí a comunicação, mas achei incrível, muito potente nosso encontro hoje. Que bom, fico feliz. Os próximos sejam melhores. Só elogios no chat. Obrigada. Obrigada, gente. Um abraço e até os nossos encontros por aí. Que bom. Um Essa é cheiro. a proposta de oferecer uma experiência. Boa noite, gente. Boa noite.